Salve salve rapaziada! Essa é a primeira parte de o que teria acontecido se Nanatsu no Taizai, Akame ga Kill e Black Clover se passassem no mesmo mundo. Então, sem enrolação, vamos começar o vídeo. Essa história começaria na Guerra Santa entre o clã dos demônios contra o clã das deusas. E nessa história, o clã das deusas estaria mais forte, porque além das fadas e gigantes, eles também teriam o apoio dos elfos, que possuíam magias incríveis. Mas mesmo com isso, a guerra não teria muitas alterações, e ela terminaria no selamento dos demônios no caixão da escuridão eterna. E nessa história Meliodas e Elizabeth também seriam amaldiçoados por seus pais. Com a maldição, Meliodas se tornaria imortal, e Elizabeth teria conseguido a reencarnação eterna, e por isso Meliodas teria que lidar com a morte de Elizabeth várias vezes. 2000 anos depois, o jovem príncipe Lumiere junto com sua irmã, estariam tendo um relacionamento muito íntimo com os elfos, e ele queria tornar o mundo um lugar melhor, onde as duas raças pudessem viver em paz, já que mesmo antes da Guerra Santa, existia uma grande rivalidade entre os elfos e os humanos. E por aqui os acontecimentos seriam os mesmos, até no momento em que Lid usa as pedras mágicas para se transformar em um monstro gigante para impedir que o demônio Fumaça pegasse seu corpo. Lid então começaria a lançar ataques mágicos, começando a destruir tudo à sua volta. O monstro lançaria um novo ataque, mas dessa vez Meliodas, que estava passando pelo local, usa o Fulcauter, refletindo o ataque, fazendo ele voltar para Lid, que seria atingido em cheio. Lumiere ficaria surpreso, e o mesmo pergunta ao garoto em sua frente quem é ele. Meliodas se apresenta dizendo seu nome, e o mesmo pergunta quem é o gigante. Lumiere se apresenta dizendo seu nome, e o mesmo diz que o gigante é seu amigo, que usou as pedras mágicas para se transformar em um monstro para evitar que um demônio negro roubasse seu corpo. Meliodas diria: Lumiere, teremos que matar seu amigo, senão ele irá causar mais destruição. Lumiere fala que ele não irá permitir que o seu amigo se torne um assassino. O monstro gigante atacaria Meliodas com um ataque de energia, mas o príncipe demônio refletiria o ataque, e Lid seria atingido em cheio pelo seu próprio golpe. Lid atacaria Meliodas e o jovem príncipe com um ataque físico, mandando ambos pro chão, e deixando o príncipe gravemente ferido. Meliodas se levantaria, e daria um soco com toda a sua força no monstro gigante, derrubando o mesmo. Meliodas pergunta se Lumiere está bem. O príncipe se levanta, e o mesmo usa seus poderes prendendo o monstro, e depois lança um ataque destruindo o mesmo. Meliodas ficaria surpreso ao ver o poder mágico do príncipe, e o mesmo se aproximaria de Lumiere, e pergunta como ele está. Lumiere diz que parece que ele não irá sobreviver àquilo. Por outra parte, se cresce e encontra com o demônio Fumaça, e usa sua magia de selamento no mesmo. Mas antes de ser selado por completo, ele usaria as joias mágicas e usa a magia de reencarnação. Após isso Secra iria para próximo do Lumiere, e ao ver Meliodas ela pergunta quem é ele. O príncipe se segura na mesma, e fala que esse é o Meliodas, um garoto que ele acabou de conhecer. Secra ao ver que o Lumiere iria morrer, ela resolveria selar o jovem príncipe, e aconteceria o mesmo que na história original. Meliodas seguiria sua jornada viajando pelo mundo. Depois de mais alguns séculos, Meliodas se tornaria o líder do esquadrão de cavaleiros sagrados mais forte do reino de Liones, e sim, eu estou falando dos 7 pecados capitais. E isso faria com que Liones ficassem por cima do reino rival, que era o reino de Clover, que tinha o todo-poderoso Rei Mago, e os capitães de cavaleiros mágicos. Em um certo dia, Meliodas encontra 2 bebês na porta de sua casa. O demônio veria o nome dos garotos em suas roupas, que seriam Asta e Uno, e o mesmo resolveria ficar com os garotos para cuidar deles, para transformá-los em grandes guerreiros. Após alguns anos, Meliodas veria que a criança chamada Asta não possuía poderes mágicos, enquanto Uno tinha um grande potencial para usar magia. Depois de mais algum tempo, aconteceria a separação dos 7 pecados capitais, e todos fugiriam do reino. Mas depois de alguns dias, Meliodas voltaria ao reino apenas para pegar Uno e Asta. Os 7 pecados capitais seriam odiados por todo o reino, que veriam eles como traidores. Após 10 anos, Meliodas estaria vivendo pelas redondezas do reino Clover, junto com Uno e Asta, e Meliodas colocaria eles para trabalharem em sua taverna. Asta teria compensado sua falta de poder mágico com força física, treinando muito todos os dias.
Asta e Yuno já tinha 15 anos, e ambos iriam para a cerimônia de laureato, para conseguir os seus grimórios. Yuno ganharia o grimório do trevo de 4 folhas, e Asta receberia o seu grimório demoníaco logo de cara. E todos os garotos ficariam impressionados com aquilo. No caminho da taverna de Meliodas, Asta e Yuno se encontrariam com o ladrão, mas ele acabaria recebendo uma surra. Ao chegar na taverna de Meliodas, Asta e Yuno mostram seus grimórios para o demônio, que ficaria feliz pelos dois. Asta pergunta se Meliodas também tem um grimório. Meliodas diria que não, e fala que ele não precisa disso. Yuno diria que eles pretendem viajar para a cidade de Clover, para se tornarem cavaleiros mágicos. Meliodas diria que eles são muito especiais, e com certeza eles irão conseguir ser grandes cavaleiros. Hulk, que também estaria presente, diria que eles são muito fortes, e que daqui uns anos com certeza eles poderão se tornar capitães de cavaleiros mágicos. Asta agradeceria a Hulk, e diz que ele pretende se tornar o Rei Mago. No dia seguinte, Yuno e Asta se despediriam de Meliodas e Hulk, e seguiriam sua jornada. Enquanto isso, um jovem chamado Tatsumi chegaria na capital imperial, e o mesmo teria o seu sonho de grandeza. Tatsumi queria se tornar um militar, mas ele não conseguiria, e acabaria levando um chute na bunda. Enquanto ele estava se lamentando na rua, Tatsumi se encontra com Leone, que pergunta se ele veio do interior com sonhos. Tatsumi diria que sim, e Leone diria que ela pode ajudá-lo, mas primeiro ele teria que levá-la para beber alguma coisa. Então, eles iriam até um bar, e enquanto eles conversavam, Leone pergunta por que Tatsumi quis tentar a sorte na capital imperial, e não no reino Clover, ou no reino de Leones, já que esses reinos são muito mais ricos. Tatsumi diria que ele queria muito se tornar um cavaleiro sagrado, ou um cavaleiro mágico, mas ele não possui magia, e isso seria impossível. Leone diria que ele precisa ter dinheiro para se tornar um funcionário do governo, e Tatsumi daria todo o dinheiro que ele teria conseguido derrotando monstros. Leone pegaria o dinheiro, e diria que ela iria voltar depois para resolver esse assunto, e então a mesma se retira. Depois de algumas horas, o garçom avisaria para Tatsumi que ele foi roubado, e que era para ele sair, pois o bar já iria fechar. Tatsumi iria para a rua, e como ele estava quebrado sem dinheiro, o mesmo resolveria dormir na calçada. Ele seria encontrado por uma garota chamada Arya, que levaria ele para ficar em sua casa. E ao chegar na mansão, Tatsumi conheceria os pais de Arya, e acharia uma coisa muito boa ter pessoas gentis na capital. No dia seguinte, à noite, a casa de Arya seria atacada por uma organização de assassinos. A mãe de Arya seria cortada ao meio por Shelly, e o pai seria morto por Leone. Tatsumi veria pela janela todos os assassinos, e sairia para o lado de fora para proteger a garota que lhe ajudou. A Kami estaria na frente da Arya, e estaria prestes a matá-la, mas ela seria salva por Tatsumi, que lutaria com a Kami, mas antes de ser morto, Leone pararia a luta, e mostraria toda a brutalidade feita pela família de Arya, mostrando os corpos sem vida de várias pessoas, inclusive da amiga de Tatsumi Saio, que também tinha vindo tentar a vida na cidade. Leone diria que essa família seduzem as pessoas do interior, para depois torturá-las e matá-las. O amigo de Tatsumi, Ieyasu, que estava atrás de uma cela todo destruído, conta tudo o que aconteceu. Após ouvir o relato de Ieyasu, Tatsumi mata a Arya. Leone carregaria Tatsumi, pois ela tinha visto um grande potencial nele, e acharia que ele poderia se tornar um membro da Night Raid. No dia seguinte, Hendrickson viajaria até a capital imperial, para ver o ministro do reino, para falar sobre negócios. Honest daria início à conversa, falando para Hendrickson que a capital imperial está às ordens de Leones para ajudá-los no que eles precisarem. Hendrickson falaria sobre os seus planos de trazer o clã dos demônios de volta, para dar início a uma nova guerra. O ministro pergunta se Hendrickson acha que os humanos podem enfrentar um clã amaldiçoado, e Hendrickson diz que sim. Honest diria que a capital imperial está tendo problemas com um grupo de assassinos, chamado The Night Raid. Hendrickson diria: deixe eu ver se eu entendi, você quer que Leones ajude a vocês a se livrar desses malfeitores. O ministro diria que sim, e que eles querem a ajuda de apenas 3 cavaleiros sagrados, para livrar o mundo desses criminosos. Hendrickson diria que assim que ele voltar para Leones, ele irá enviar 3 cavaleiros sagrados de alto escalão para acabar com esses assassinos. Honest diz: muito obrigado, Hendrickson, você é um homem muito gentil.
Hendrickson também falaria sobre os experimentos com sangue de demônio, e que em breve os cavaleiros sagrados da nova geração irão beber para aumentar seus poderes, e se o ministro quiser, ele pode convencer o jovem imperador da capital imperial a forçar todos os soldados a beberem também, assim eles poderão ficar mais fortes. Honest diz que talvez com um exército mais forte, eles poderão se unir para invadir o reino Clover. Após a conversa, Hendrickson pegaria o caminho para o reino de Leonis. Deixe seu like, e se inscreva no canal. Valeu, é nóis parceiros, até o próximo vídeo.